Bom dia, quem lá está-nos a ver através da internet, sejam muito bem-vindos. E chegou agora o tempo de nós juntos podermos estudar a palavra de Deus, e eu creio que Deus vai abençoar as nossas vidas através da sua palavra. Então, queria convidar quem está em casa e os irmãos aqui, vamos orar, está bem? Pai, nós te damos graças por este tempo, privilégio que podemos estar na tua casa, podemos usufruir deste tempo de louvor, de adoração, de partilha. E agora abrimos os nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala-nos, Senhor. Fala-nos de acordo com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 4, versículo 10. E a semana passada nós começamos a falar sobre o desânimo. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, já ficámos desanimados. Certo? Sim ou não? Claro. E falámos que desânimo é uma doença terrível, porque ela é universal, toda a gente fica desanimado, de facto. É recorrente, acontece várias vezes, infelizmente, e é altamente contagioso, não é? Quando eu estou desanimado, consigo desanimar as pessoas à minha volta. E começamos a estudar, a falar, ou vamos buscar este exemplo de Neemias, não é? Um líder de um grupo de judeus que havia retornado da Babilónia para Israel para reconstruir os muros de Jerusalém. Esse era o alvo, essa era a visão, esse era o propósito, esse era o plano. E através desta história podemos ver algumas causas do desânimo. E ao mesmo tempo que estamos a ver algumas causas do desânimo, estamos a ver também alguns princípios que nos podem ajudar a vencer o desânimo. Pessoal de louvor, venha cá para a frente falar. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Na semana passada falámos que uma das causas do desânimo é o cansaço. Por exemplo, Neemias capítulo 4, verso 10 diz: Então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro. Não poderemos edificar o muro. Depois, a partir do versículo, neste versículo 10 a 12, eu vou ler na versão o livro, diz assim: Alguns dos líderes começaram a queixar-se que os operários iam ficando cansados e as condições de trabalho eram tais no meio da imensa terra de pó, que achávamos que não podíamos trabalhar assim sem auxílio exterior. Ao mesmo tempo, os nossos inimigos planeavam cair repentinamente sobre nós e matar-nos, fazendo assim acabar de vez com a nossa obra. Sempre que os trabalhadores que viviam nas povoações dos arredores voltavam para casa, os nossos inimigos tentavam falar com eles para que não voltassem para a cidade. Então, porquê que eles estavam cansados? Porquê que eles estavam desanimados? Uma das razões é que estavam cansados. Estavam exaustos. Talvez eles planearam ou pensaram, idealizaram que esta obra demoraria um mês e demorou mais. Talvez isso acontece connosco, não é? Quando começamos todos entusiasmados, etc. Mas depois o tempo de espera, o tempo complica-se, as dificuldades e ficamos cansados. E com o cansaço vem o desânimo. Isso foi a semana passada. Hoje vamos falar sobre outra causa do desânimo, que é a frustração. Diga lá ao irmão ao lado, frustração. Frustração é um sentimento que ocorre quando algo que era esperado não acontece. Nós idealizamos algo, pensamos e estamos nesta expectativa. Eu estou-me a esforçar, eu estou a trabalhar, eu estou a planear, eu estou a fazer tudo o que está ao meu alcance, mas com esta expectativa que isto vai acontecer.
E quando isso não acontece, olhem lá, agora falo só eu, está bem? Ficamos frustrados. Essa frustração nos desanima. Ficamos desanimados porque a nossa expectativa foi frustrada. Por exemplo, frustração é ainda uma sensação de incapacidade diante de obstáculos difíceis, de ultrapassar e que o impedem de chegar onde deseja. Esta incapacidade, vemos este obstáculo, vemos aquele obstáculo, e as coisas tornam-se tão difíceis, ficamos frustrados e pensamos, nós nunca vamos lá chegar. Ter planos, sonhos, fazem parte da vida de qualquer pessoa. Sim ou não? E quando os sonhos são realizados, quando os propósitos são concretizados, naturalmente nós celebramos. Naturalmente nós caminhamos em frente e todos animados e todos damos graças a Deus porque conseguimos. Agora a verdade é que eles tinham um alvo, eles tinham um propósito, eles tinham visão, eles tinham trabalhado até ali. A verdade é que começaram a aparecer obstáculos e obstáculos e obstáculos e obstáculos. Um dos obstáculos era o entulho que eles começaram a olhar. Eles estavam a fazer um muro novo, não é? Mas o entulho, todos, quem é que sabe o que é entulho, não é? Todos aqueles escombros, estava tudo lá. E eles olharam para aquele montão de escombros, para aquele montão de entulho e começaram a ficar frustrados, a pensar, isto nunca vamos conseguir tirar isto daqui. Ao mesmo tempo que estavam cansados, ao mesmo tempo eles haviam os tais inimigos, não é? Estavam a prometer destruí-los ou matá-los, e eles estavam com medo, e eles estavam a olhar para todas essas dificuldades. Outros que saíam da cidade para ir dormir e quando voltavam ouviam os inimigos, não faz isto, não faz aquilo. Ou seja, obstáculos após obstáculos fizeram com que eles ficassem frustrados e pensassem, nós nunca vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Ou seja, os obstáculos têm a capacidade de nos desviar do alvo. Os obstáculos têm a capacidade de nos desviar do propósito. Nós estamos aqui, temos um propósito de chegar ali, mas depois acontece isto e acontece aquilo, e este chateia, e o outro nos aborrece, e o outro faz mais isto e aquilo, e ficamos tão envolvidos e tão embrenhados, desculpe a expressão, naquilo que está a acontecer, e este que chateou, e aquilo não sei o que mais, que começamos a ficar frustrados e, em vez de continuarmos para o alvo, em vez de continuarmos com o nosso propósito, em vez de continuarmos com a nossa visão, esquecemos do nosso propósito, esquecemos da nossa visão e ficamos ali entretidos a tentar resolver algumas coisas que apenas estão a roubar a nossa energia, apenas estão a roubar a nossa fé, apenas estão a roubar a nossa determinação e a nossa visão, apenas estão-nos a desviar do alvo. Isso é o entulho que às vezes as nossas vidas produzem, não é? Ou as circunstâncias da vida produzem um certo entulho, e desculpem esta expressão, que nós ficamos ali tipo focados no entulho, focados nas dificuldades, focados nos obstáculos, e esquecemos daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Não sei se está à procura disto. É servido, irmão Bica. Obrigado. Sem nos apercebermos, desviamos-nos do alvo e ficamos obcecados com o entulho. Isso leva-nos a desanimar. E o desânimo leva-nos a desistir. Certo? São pequeninas, grandes coisas. Eu não quero desviar deste exemplo, mas vocês já leram de certeza a história de Davi e de Golias. Quem é que se lembra? Vocês lembram-se, por exemplo, o Davi ofereceu-se, voluntariou-se para lutar contra o Golias.
E quando ele pergunta ao irmão, o seu irmão Eliabe, não é? Olha, o que é que oferecem ao homem que se voluntariar a lutar contra o Golias? E o irmão dele, o Eliabe, disse assim: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Ou seja, Davi tinha um alvo no sentido de dizer, voluntariar-me, fazer isto, já que ninguém se oferece, eu ofereço-me. Agora, aquilo que acontece nesta caminhada pode nos fazer desviar do alvo. Se nós não reconhecermos que apenas são obstáculos, apenas são entulhos, apenas são circunstâncias que o inimigo coloca no nosso caminho para nos desviar do alvo principal da nossa vida. O Davi teve uma grande oportunidade para dizer assim: pronto, está bem, vou-me embora. Se não querem a minha ajuda, não estou aqui a fazer nada. Mas se o Davi tivesse feito isso, se calhar o Golias ainda estava lá a rir. O Davi teve uma grande oportunidade de pegar no pijama, nos chinelos, na escova de dentes, na pasta de dentes e ir para casa chorar. Ninguém me compreende. Nós precisamos de reconhecer o que é entulho. Qual é o objetivo do entulho? E não deixar que isso traga frustração à nossa vida. Muito menos não deixar que isso nos desvie do objetivo principal. E Neemias sabia disso. Outra coisa é quando nós ficamos tão focados apenas naquilo que queremos alcançar, esquecemos do mais importante. E começamos a fazer conceitos errados para a nossa vida. Eu vou explicar isto. O nosso alvo, em primeiro lugar, é Deus. Diga, irmão, lá, Deus. Mas nós podemos ficar tão obcecados pela concretização de um sonho. Podemos ficar tão obcecados pela concretização daquele alvo, daquele propósito, que podemos, sem nos apercebermos, sentir-nos infelizes se aquilo não acontecer. E começamos a olhar mais para a realização do alvo do que para o nosso Deus. E então todo o tempo de espera, tudo que atrapalhar a realização do alvo, tudo que atrapalhar a realização do sonho, tudo que for para impedir que isso aconteça, me traz uma frustração incrível e traz um sentimento de frustração, de desânimo, dizer assim, puxa, eu para ser feliz eu preciso de alcançar aquilo. Isso é errado também. Devemos ter sonhos, sim. Devemos ter alvos, sim. Mas acima disso tudo, está o nosso Deus. Nós não podemos viver com esta mentalidade, que é colocarmos as coisas, colocarmos a nossa expectativa ou fazer depender a nossa felicidade na obtenção de resultados. Por exemplo, quando eu encontrar a pessoa certa para a minha vida, aí eu vou ser feliz. Então, a força motivadora daquela pessoa é encontrar a pessoa certa. Ele vai tentar andar aí desesperado para encontrar a pessoa certa, porque ele acredita, se encontrar a pessoa certa, aí é que eu vou ser feliz. Se isto acontecer, aí é que eu vou ser feliz. Se eu comprar o carro, aí é que eu vou ser feliz. Se eu conseguir vender não sei o quê, aí é que eu vou ser feliz. Se eu conseguir terminar o curso, aí é que vou ser feliz. Por outras palavras, nós estamos a dizer que só seremos felizes se isso acontecer. Ou seja, isso passa a ser a fonte da nossa alegria. Então, qualquer coisa que atrasar essa realização, nós ficamos frustrados. Porque nós olhamos para o tempo de espera como um obstáculo, mas às vezes podemos olhar para o tempo de espera como um tempo de preparação. Deus quer te preparar para o melhor que Ele tem para a tua vida. Mas se nós tivermos os olhos apenas nas coisas, nós ficamos frustrados. Faz lembrar o povo de Israel, tudo que acontecia, que impedia de eles chegarem à terra prometida, eles ficavam frustrados. Mas podemos olhar para isso como um tempo de preparação. Deus quer te
para preparar. Eu não vou ser feliz se alcançar isto ou se alcançar aquilo. Não, eu vou ser feliz compreendendo que eu estou aqui a seguir a Deus e todas estas circunstâncias, até alguns impedimentos, Deus pode permitir para que eu cresça, para que eu amadureça, para que Ele me prepare para si, para aquilo que Ele tem para a minha vida. Então não vou deixar que a frustração tome lugar na minha vida. Porque, e se isso não acontecer? Ai, pastor, não falo negativo. Sim, porque nem todos vamos ser Cristianos Ronaldos. Nem todos vamos ser o Presidente da República. Nem todos vamos ganhar milhões. E se isso não acontecer, vamos desistir da nossa vida. Se isso não acontecer, significa que Deus já não tem propósito para a nossa vida. Se isso não acontecer, significa que vamos ser as pessoas mais infelizes desta terra. Claro que não. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, agradável e ela é perfeita. Nós não devemos pôr as nossas expectativas na obtenção das coisas. Será que estamos a olhar para o Deus das bênçãos ou para as bênçãos de Deus? Porque corremos o risco de chegar lá e dizer assim, afinal casei, olha quem me dera não ter casado. Porque isto leva-nos a outro pensamento. Que é o seguinte, possuir e desfrutar são duas coisas diferentes. Possuir coisas é uma coisa, desfrutar delas é outra. Ele tinha a casa dos seus sonhos e então ele teve que tal e ele foi e fez e aconteceu e este obstáculo a gente ultrapassa e acredita que é Deus que está a abençoar e faz, comprou a casa. E para quem me deram ter comprado, agora olha, vai-se o salário todo só para a prestação. E agora tem a casa, mas anda infeliz. Que o dinheiro não estica. Se calhar não era a altura certa. Porque de facto, ninguém consegue viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, sempre que acorda ao pescoço. Isso é bom para uns meses. Ou seja, o possuir é uma coisa, desfrutar é outra. E às vezes há pessoas que, em nome que Deus abençoou, teimaram em colocar-se em coisas que não tinham capacidade para as tais. Então, eles têm as coisas, mas não conseguem se desfrutar delas, porque vivem um pesadelo, vivem cada vez, como é que eu vou arranjar dinheiro para isto? Temos exemplo na Bíblia, claro, Êxodo, eu já vou a Neemias. Êxodo, capítulo 15, o povo saiu, ultrapassou o Mar Vermelho e a todos contentes, louvando a Deus, e de repente andaram 3 dias, não tinham água, claro, naturalmente, desejaram água. Isso não é mau, desejar coisas. O problema é quando ficamos obcecados pelas coisas. Não, o que nós precisamos é água. Não, mas Deus foi connosco. Deus abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, mais cedo ou mais tarde, Ele vai trazer a água, vai abençoar a nossa vida, porque Ele nunca nos deixa, nem nunca nos desampara. Mas eles, não, queremos é água. E viveram obcecados por água, chegaram a Mara, encontraram água, mas a água era amarga. Às vezes as pessoas obtêm as coisas, mas em vez disso trazer felicidade e desfrutar, traz amargura à sua vida. Encontrar o homem ou a mulher, mas valia mais não ter encontrado. Eles não encontraram, eles pressionaram. Quem é que está a entender o que eu estou a dizer? Possuir e desfrutar, digo ao irmão ao lado, são duas coisas completamente diferentes. Consegui o emprego dos meus sonhos. A carga horária é tal que ele não tem tempo nem para a mulher, nem para os filhos, nem para a família, para ninguém, para nada. É um excelente profissional. Perdeu foi a família. Diga ao irmão ao lado, possuir e desfrutar são duas coisas diferentes. Precisamos não só possuir, mas ter o poder que Deus nos dá para poder desfrutar daquilo que Ele nos abençoa. Mas às vezes, sabe porquê que às vezes isso acontece? Porque metemos o alvo na coisa errada. Achamos que só vamos ser felizes se tivermos isto, se tivermos aquilo, se tivermos aquilo outro. E o que Deus nos está a ensinar é que nós somos felizes se fizermos de Deus o Senhor da nossa vida.
Neemias. O que é que Neemias fez para combater a frustração? Neemias capítulo 4, verso 13. Abram lá a Bíblia, por favor. Pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos, dispôs o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Qual é o princípio que nós podemos ver aqui? Quando nós estamos cansados, o princípio foi descansar, e falámos sobre o quarto mandamento, não é? Descansar, desfrutar e agradecer. Lembram-se? E o princípio que nós vemos aqui para vencer o desânimo em relação à frustração é a reorganização. Diga ao irmão lá, reorganiza-te. Ou seja, o que Neemias fez no versículo 13 foi reorganizar as coisas. Foi pronto, de facto as coisas não estão a correr como esperado. Até ele colocou pessoas, guardas, armados, de cada família, nos espaços abertos, por trás das muralhas. Vamos parar aqui um bocadinho. Às vezes, aquilo que podemos fazer é nos reorganizar. Não significa que está errado esse alvo. Não significa que não é a vontade de Deus que isso aconteça só porque problemas e circunstâncias adversas e obstáculos estão a acontecer. Porque às vezes podemos estar a fazer a coisa certa, mas de modo errado. Será que era errado os judeus reconstruírem o muro? Claro que não. Será que eles estavam a fazer a coisa certa? Claro que sim. Mas eles desenvolveram uma nova estratégia. E alguns desanimam porque sofrem pressão, a quantidade de trabalho, a apresentação de resultados, eu tenho que apresentar resultados, eu tenho que fazer isto, fazer aquilo. E às vezes, nessas primeira adaptação, a gente fica tipo meio frustrados, meio desanimados. Parece que eu não estou conseguindo dar conta do recado. Mas o recado para nós é: reorganiza-te, reorganiza o teu tempo, reorganiza a tua agenda, concentra-te de novo do alvo. Livra-te daquilo que é entulho e que está a atrapalhar a tua vida. Livra-te daquelas coisas que apenas te roubam tempo. E podíamos estar aqui a falar muitas coisas em tudo isto que eu disse. Reorganiza o teu tempo. É nós compreendemos que há muitas coisas que às vezes roubam-nos tempo. Às vezes nós dizemos: eu não tenho tempo para cantar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria, ou isto ou aquilo. Mas se calhar podemos nos reorganizar, se calhar, sei lá, quando estamos em algum lugar à espera de alguma coisa, podemos ler um bocadinho, se calhar em vez de ver a telenovela ou estar no Facebook. Ou seja, o que precisamos é estabelecer prioridades na nossa vida. O que é mesmo prioritário na minha vida? O que é que eu sei e creio que dará resultados na minha vida, e vou colocar de lado aquilo que não é prioritário, aquilo que só me rouba tempo, aquilo que só me distrai. Por exemplo, a pessoa vai às compras: eu só tenho 1 hora, mas encontrou o Joaquim, o Manel, o António, 3 horas depois chega a casa, não fez nada. Claro que isso nunca nos aconteceu. Mas, irmãos, não é bom que aconteça todos os dias. Ou seja, precisamos de nos reorganizar. Precisamos de pensar que muitas dessas coisas têm um único objetivo: nos fazer cansar, nos desanimar, nos frustrar e nos roubar o alvo, nos roubar o propósito, tirar os nossos olhos daquilo que verdadeiramente interessa, e ficamos ali entretidos com aquilo que só chateia, que só aborrece e que só nos tira do nosso alvo. Tens um problema, reorganiza a tua vida. Tens um problema no teu casamento, tenta uma nova atitude. Tens um problema nos teus negócios, tenta uma nova abordagem. Tens um problema na tua vida espiritual, tenta orar de outra maneira, não sei. Tens um problema de saúde,
vai a outro médico, pede outra opinião. Ou seja, aquilo que Neemias estava a dizer a esta gente é: não desistas. Temos que nos reorganizar, vamos nos reorganizar. Temos que colocar algumas coisas de lado, vamos colocar de lado. Temos que mudar a nossa agenda, vamos mudar a nossa agenda. Mas não vamos deixar que ninguém nos desvie daquilo que é o alvo, daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, o que Neemias estava a dizer assim: olha, não desistas, apenas continua, persevera. E se lemos o versículo 14, né, ele estava a dizer assim: olha, luta apesar das aparências. Porque ele diz assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E depois olha o que ele diz: pelejai para os vossos irmãos, pelos vossos filhos, para as vossas filhas, para as vossas mulheres, pelas vossas casas. O que Neemias está a dizer assim: olha, não te rendas. Não desistas, apesar de ficares frustrado com este obstáculo, aquele obstáculo, olha, tenta uma nova estratégia, pede sabedoria a Deus, vê aquilo que está-te a roubar o alvo, vê aquilo que está-te a roubar o tempo, vê aquilo que está a desfocar a tua visão e tenta-te reorganizar. Mas olha, tenta uma nova abordagem, luta apesar das aparências e não desistas. Diga ao irmão lá: luta apesar das aparências. Resiste a todos esses pensamentos negativos, resiste a todos esses pensamentos de desânimo, resiste a todos esses pensamentos de desistência. Quando a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, é resistir a todo esse tipo de mentalidade que nos quer paralisar, que nos quer dizer que não vale a pena, que nos quer dizer que desiste, que nos quer dizer que tu nunca vais chegar lá. E resiste a todo esse tipo de pensamento e luta apesar das aparências. Pessoas notáveis simplesmente recusam-se a ficar desanimados. Pessoas notáveis, elas não sabem desistir. Elas nunca abandonam a luta, mesmo quando estão cansados ou frustrados. Pessoas notáveis são pessoas comuns, com uma qualidade extraordinária. Diga lá ao irmão ao lado: persistência. Persistência. Eles simplesmente permanecem e não desistem. Às vezes pensamos que tem assim algo, tem algo especial, de facto são teimosos. Persistentes. Por isso, já citamos este verso, Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Reconheça aquilo que te rouba tempo. Reconheça aquilo que está-te só a atrapalhar, e são pequeninas coisas, mas tiram a tua alegria, tiram o teu ânimo. Reconhece isso. Remove esse entulho. Foca-te de novo no alvo. E continua a lutar, independentemente das aparências e das circunstâncias. Ainda que a gente diga: pastor, mas eu estou a remar e estou no mesmo sítio. Quem é que já remou contra a maré? Na foz do Arelho temos ali aquela, como é que ele se chama? A foz, que é a abertura do mar, quando o mar está a entrar, e se queremos vir para este lado, a gente faz, parece estar no mesmo sítio. Mas sabe o que é que eu reparei? Quando paro de remar, eu não estou no mesmo sítio, não. Estou a andar para trás. Pastor, eu estou a remar, mas não sai do mesmo sítio. Mas não paras, porque se parares andas para trás. Ou seja, continua a remar. Diga ao irmão ao lado: continua a remar. E por último, sabe o que é que ele fez? Quando ele reorganizou as coisas, ele dividiu as pessoas em famílias. Ele não colocou as pessoas sozinhas. Porquê? Porque ele sabia que qualquer um que está desanimado precisa de um grupo de apoio. E melhor grupo natural do que a própria família não há. Ou seja, o que é que ele pensou? Quando uma pessoa fica desanimada, o outro membro da família vai animar. E então eu diria assim: precisamos, como família de Deus, apoiarmos uns aos outros e encorajarmos uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o grupo louvor pode vir até aqui. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Quando um tropeçar, o outro levanta. Se eu tropeçar, que tu me levantes.
É nós nos encorajarmos uns aos outros. É nós compreendermos que vencemos o desânimo. Olhem lá para mim. Nos reorganizando. Reconhecendo que muitas coisas que nos trazem frustração são pequenas, grandes coisas, que são como entulho. Que nos querem desviar do alvo, querem nos desviar da atenção, querem te dizer mentiras. Não vale a pena, não lutes, nunca vais lá chegar. Tudo isso é mentira. Mas precisas acreditar nisso. E focar-te de novo no alvo. Eu estou a trabalhar porque eu quero chegar até ali. Então não vou ficar aqui só a olhar para o entulho. Há muito entulho, é verdade. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos, ou seja, luta apesar das circunstâncias. Luta apesar das aparências. E como família, igreja, precisamos de nos encorajar uns aos outros. Precisamos de compreender, e vamos abrir a Bíblia para terminar em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Compreender estas palavras de sabedoria. Eclesiastes 4, verso 9. Todos já abriram? Sim ou não? Digam qualquer coisinha. Por favor. Lá atrás, já abriram? Irmão António Mendes, já abriu? Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É importante termos outras pessoas na nossa vida que nos ajudem e que nos encorajem. É importante nós termos fonte de encorajamento e de ajuda uns para com os outros, certo? E eu quero encorajar esta igreja a ser assim. Sermos abençoadores, sermos levantadores de pessoas, encorajadores de pessoas. Quando alguém te conta um projeto, a gente não vai logo explicar porque é que isso não vai dar. Encoraja. Não quer dizer que não encoraja a ter sabedoria, não quer dizer que não encoraja a pedir opiniões, não quer dizer que não encoraja a ver os prós e os contras. Claro, tudo isso. Mas claro que há sempre uma dose de risco. Ai pastor, vale mais um pássaro na mão que 2 a voar. É verdade, irmãos. Mas fé também é ter ousadia. Fé também é ousar acreditar e ousar pôr o pé fora do barco. É ou não é? Ah, isso não funcionar! Bem, se eu sair de casa com este pensamento, então eu não vou fazer nada. Mas para a semana nós vamos falar sobre o fracasso. Porque nós não devemos ter medo de fracassar. Não devemos ter esta mentalidade de olha, estou aqui, ao menos, olha, isto aqui é certinho, assim já não faço nada. Não. Vamos ter ousadia de caminhar. Dar o passo. Pôr o pé de fora. Não correu tão bem. Vamos reorganizar de novo. Vamos repensar de novo. Senão não passamos apenas de sonhadores, que nunca fazemos nada. Nunca damos um passo em frente. Nesse sentido, vamos nos encorajar. Vá lá, sim senhora. Mete o pé ao caminho. Mete o pé fora do barco, como o Pedro. Ai, mas ele quase se ia afundar. Claro. Há riscos, claro. Podemos cair, claro. Mas vamos fazendo olhando para Ele. Ele ia-se afundando, mas não se afundou. Jesus sabia a ousadia, viu a ousadia dele.
a atitude dele, a fé dele também. Igreja, sejamos gente que nos encorajemos uns aos outros. Está bem? Use essa tua boca para encorajar. Use essa tua boca para levantar. E um está frustrado e só está a olhar para o entulho, dizer assim, olha, é verdade, há muito entulho aí, mas a tua vida não termina neste entulho. Continua a caminhar, continua a lutar apesar das circunstâncias, continua a confiar. Olha, sim senhora, tenta pensar, tenta reorganizar a tua vida, tenta ver aquilo que está-te a roubar tempo, tenta ver aquilo que está-te a desviar do alvo, tenta fazer isso tudo, mas não desistas. Irmãos, o cemitério está cheio de sonhos. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Era tão bom se nós não pusermos o pé ao caminho, nós nunca vamos experimentar. Certo? Que Deus nos dê ousadia. Que Deus nos dê ousadia. E que a frustração não nos limite e não nos paralise. E que o medo de errar também não. Amém? Vamos ficar de pé. Diz ao irmão lá, ó homem valoroso, não desistas. Em casa, não desistas. Deus é contigo. Que Deus te abençoe.